Agora vamos falar de uma coisa muito boa, que é muito fácil. Você vê aqui na TV Aparecida, são sorrisos. Dê um sorriso aí, né? Olha, o sorriso, gente, é o nosso cartão de visita, não é verdade? Por isso é muito importante a gente cuidar dos nossos dentes, tanto pela estética, para você poder se sentir bem, né? Para você ficar à vontade, como pela nossa saúde, a começar pela nossa saúde. Eu já ouvi dizer assim, olha, a nossa saúde começa pela boca. Então hoje nós vamos conversar sobre implantes dentários. Gente, tão importante falar sobre isso, sabe por quê? A gente tem dúvidas, a gente às vezes tem algum preconceito, tem medo e tem tanta vontade, sonho. Eu queria tanto fazer um implante, preciso resolver isso. Para isso, o nosso convidado de hoje é o nosso amigo, Dr. Bruno Subtoni, está aqui para falar sobre esse tema. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, bom dia, um prazer estar aqui novamente, conversando sobre saúde bucal. Que legal, é um prazer receber você, Melina, aqui no estúdio, um beijo. Muito bom. Bom, vamos falar sobre implantes. Aí todo mundo agora já em casa fala, lá, vamos falar sobre implantes. Deixa eu saber para eu poder fazer o meu. O que são os implantes? Vamos lá, vou até utilizar um modelo aqui para explicar. Bom, o implante, ele é um micro parafuso de titânio, que a função dele é substituir a raiz do dente, tá? Então, tá aqui, ó. Isso, então, para a mãozinha aí. Isso, então ele é um pequeno parafusinho de titânio, aqui um macro modelo, né, para o pessoal entender. E a função dele é substituir a raiz do dente que foi perdido. Certo. E como que funcionam os implantes? A gente instala o parafuso, aguarda um período de cicatrização, para daí então a gente colocar um dente de porcelana em cima desse implante. Nossa. Tá? Então a função do implante é substituir a raiz do dente, para depois então colocar o dente de porcelana. E aí olha que legal, quando a gente olha, a gente não consegue diferenciar o que é o dente normal do que é um implante. Então a ideia do implante então é substituir e imitar o dente natural, tanto na estética quanto na mastigação. Quais são as indicações para um implante? Dentes perdidos. Dentes perdidos. Seja aquela pessoa que nasceu sem algum dente. Tá. Então, a gente aguarda esse jovem entrar na fase adulta, por volta de 18 anos, quando já não tem mais crescimento na estrutura óssea da face. Certo. Pode, então, fazer os implantes, tá? Certo. Ou aquela pessoa que perdeu seus dentes, seja por acidente ou pelas condições de má higienização, não usa o fio dental, não escova a quantidade necessária ali 3 vezes, 4 vezes ao dia, às vezes escova uma vez só. Sim. Ou não escova. Aquela pessoa que tem hábito de dormir sem fazer uma correta higienização da boca. O período da noite, ou melhor, a escovação da noite é a mais importante. Porque durante a noite a nossa quantidade de saliva diminui, as bactérias proliferam, é quando então forma a placa bacteriana, o tártaro, e é isso que faz uma perda óssea. Então, ao longo dos anos, o osso que sustenta o dente ele vai diminuindo, de repente o dente começa a amolecer, né? Associado a isso, cigarro, fumo, né? E a falta de acesso também a uma odontologia durante a vida, né? Não fazer um acompanhamento ali, pelo menos a cada 6 meses, está passando no dentista, fazendo a profilaxia, que é a limpeza, fazendo o controle. Então, essa associação de fatores leva a pessoa a entrar, às vezes, na terceira idade, né, com os dentes amolecidos e faz perder os dentes. Aí a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas também tem aquele, não sei se é mito, aí que você vai nos dizer, sobre antibiótico, né? É verdade? Olha, isso é muito interessante, a gente recebe vários pacientes, às vezes já com os dentes bem comprometidos, né? E o pessoal acaba pondo na conta do antibiótico, né? Não escova o dente, não passa fio dental e passa o antibiótico. Não escova o dente, não passa fio dental. Eu sabe o que é? Quando eu era criança, eu tomei muito antibiótico. Então, isso é um mito, né? O que o antibiótico faz? Um específico, que é a tetraciclina, quando a pessoa toma esse antibiótico numa fase que os dentes estão formando, então tem uma idade também específica para a tomada desse antibiótico, faz com que os dentes fiquem acinzentados, né? Não deixa o dente fraco ou faz ter perda óssea, a única coisa que o dente fica com uma coloração acinzentada. Então isso é um mito, né? A pessoa perdeu os dentes por causa de antibiótico, isso realmente é um mito. E também tem caso que as pessoas não têm alguns dentes, precisa fazer o implante porque já está prejudicando outra região da face.
Existe isso também? Quais são os prejuízos? Isso é muito interessante. Quando a pessoa perde um dente, quando nós perdemos um dente, os outros dentes começam a se movimentar. Então, qual que é o momento ideal para fazer o implante? A pessoa perdeu o seu dente, assim que o espaço, né, o buraco do dente, digamos assim, cicatrizou, já faço o implante. Por quê? Quanto mais tempo vai passando, o osso de sustentação ele vai ficando mais fino, vai perdendo esse osso. Então tem gente que fala assim, vou deixar mais para frente. E passa lá 2, 3, 5 anos, quando a gente vai ver, o osso já está. E às vezes não tem osso suficiente para fazer o implante. Então é bom não deixar para depois o implante. Ô, doutor Bruno, e a pessoa às vezes perde o dente, né? Lá no fundo da boca, fala assim, ninguém vai ver. Ninguém vai ver mesmo, Dá né? uma risadona para você ver se não parece. E sabe o que acontece que é interessante? De repente ela começa a perceber que começa a abrir espaços aqui. Porque aquele espaço do dente lá do fundo, os dentes da frente começam a se movimentar, começam a migrar para o espaço do dente perdido. E aí começa a ficar diferente realmente, visualmente falando, exatamente. Né? Sempre que a pessoa perde um dente, a mastigação ela fica desequilibrada, então os dentes começam a se movimentar. Agora tem uma outra dúvida que nós tivemos aqui. Quando o senhor mostrou o implante, né, que é aquele parafuso, é isso mesmo a palavra? Né, que vai no lugar da raiz. E a famosa coroa. Quem aí já tem uma coroa nesse estúdio? Olha, vou pegar o nosso Todo modelo mundo é muito novamente. comum, né, gente? Ter uma coroa, vou botar uma coroa. A coroa nada mais é que um dente de porcelana. Mas é implante? Então, essa coroa pode ser sobre um dente. Ah, que legal! Ou essa coroa pode ser sobre um implante. Tá. Deu para o pessoal visualizar? Mas olha só. Olha lá, ó. Então, nós temos a coroa sobre implante certo. E uma coroa sobre dente. Então, a coroa é um dente de porcelana. Se o paciente tem a estrutura dos dentes, a parte da raiz, a gente faz uma coroa de porcelana sobre o dente. Agora, se o paciente perdeu esse dente, a gente vai fazer uma coroa de porcelana sobre o implante. Você fala, perdeu o dente. O que acontece aí essa raiz? O que faz a gente perder a raiz? Sai tudo? Esse daqui sai? Sai tudo. Tira aí, então. Não, essa raiz sai? Não, aqui no modelo não. Não? Mas quando essa estrutura em volta da raiz é o osso. Essa estrutura aqui... Ah, então isso que eu quero saber. Aqui, ó, essa estrutura aqui em volta da raiz é a parte óssea. Quando a pessoa não escova os dentes, aqui na raiz começa a acumular tártaro, placa bactériana, que são bactérias. E gera uma inflamação que faz esse osso ser perdido, faz esse osso ser reabsorvido. E o dente começa a ficar mole. Tá? Então, por isso que a gente orienta muito a escovação, o uso do fio dental, para não deixar acumular bactéria na região da raiz do dente. Por isso o acompanhamento, fazer profilaxia, raspagem, porque... E tem um detalhe, quando essa bactéria, aquela massa de resto de alimento, bactéria, ela calcifica o que a gente chama de tártaro. E somente uma raspagem profissional para remover esse tártaro. Ela não sai mais... Quando o tártaro forma e gruda na raiz do dente aqui, não forma mais, não dá para tirar mais com a escovação. Aí tem que ser com uma raspagem profissional. E é esse tártaro que motiva, então, a perda do osso. E aí eu queria também saber outra coisa, porque tem muita gente que tem assim, receio de fazer, tem medo da recuperação, tem muita... Né, que já é natural, às vezes, da pessoa ter medo de dentista. Fala, nossa, olha o tamanho do parafuso que vai colocar na minha boca. Olha, o tamanho é muito invasivo. Agora eu não preciso mais, porque eu já estou sem dente já faz tempo. Olha, vamos entender o porquê, gente. Porque, na verdade, o doutor já explicou que existe essa necessidade, porque os outros dentes vão trabalhar mais, vão se movimentar mais. Mas por que a pessoa também ela pode ficar tranquila? A recuperação é tranquila? Como é feito o procedimento? É super tranquila. Horas na cadeira ou não? Não, principalmente o implante unitário é um procedimento em questão de 30, 40 minutos está feito. Tá? É rápido e é indolor, porque é um procedimento feito sob anestesia local. Então o dentista vai fazer aquela anestesia, que é a mesma anestesia que se usa para fazer uma restauração, fazer um procedimento comum da odontologia, então vai anestesiar, o paciente vai estar sem sentir dor nenhuma, será instalado o implante. Né? Depois do procedimento, toma um anti-inflamatório, um analgésico, o remedinho ali para controle, mas é muito tranquilo, é uma recuperação, também, né? É uma recuperação muito tranquila. Ai, que bom, gente. Então, tá vendo? Mais um passo pro seu sonho aí, se você quer fazer um implante. Tem mais uma pergunta também.
pessoa que tem diabetes. Muito legal essa pergunta. A diabetes, ela altera a cicatrização. E a cicatrização da parte óssea também. Então, quem tem diabetes pode fazer o implante desde que essa diabetes esteja controlada. Então, sempre que a gente vai fazer os implantes, lá na clínica a gente pede alguns exames prévios, exames de sangue, para saber se essa diabetes está controlada, principalmente os casos do protocolo. O que é o protocolo? É aquele paciente que perdeu todos os dentes, né? Eu até trouxe um modelinho aqui do protocolo, aquele paciente que usa uma dentadura, tá? Então, o protocolo, com apenas O protocolo é dentadura? É esse procedimento. Esse procedimento, O procedimento se chama, é a dentadura. Com 4 implantes, a gente repõe 12 dentes. Esse procedimento na odontologia se chama protocolo, né? Tá. Se você conseguir pegar aqui fica até mais fácil, aqui, ó. Então, somente com 4 implantes, tá? A gente consegue repor 12 dentes. Então, para aquele paciente que utiliza... 4 bloquinhos. Isso, 4 parafusos, repõe lá, olha a entradinha dos parafusos aqui, dá para ver ali, né? Então, somente com 4 implantes, o paciente repõe os 12 dentes, tá? Então, esse procedimento é um dos procedimentos mais modernos na odontologia para repor a dentição das pessoas que perderam todos os dentes. Tá. Nesse caso, então, quem usa dentadura hoje isso. quer fazer um fixo. É isso daí. Exato, porque quem usa dentadura, ele fica muito incomodado porque ela não fica muito fixa. Às vezes quer comer eu gosto de uma maçã, um churrasco, né? E a pessoa não consegue morder porque a prótese não tem estabilidade. O protocolo, ele já devolve, facilita isso, né? Eu dente fixo novamente. Doutor Bruno, tem mais uma pergunta de um telespectador que entrou em contato com a gente, é da Sandra Maria dos Santos. Ela diz: bom dia, meu namorado é paciente oncológico e tem alergia com anestesia. Como pode realizar implante? Olha que boa pergunta. É muito interessante essa pergunta e, nesse caso, vai precisar fazer um tratamento multidisciplinar. Vai ter que ter uma conversa, uma interação entre o dentista e o médico para saber se esse paciente está liberado, está pronto para fazer o implante. Então, tem que ter uma comunicação aí do dentista responsável por fazer o implante com o médico que faz o acompanhamento desse paciente. Muito bom. Olha, agora, depois dessa entrevista, todo mundo sorrindo, colocando aí seus próprios dentes, resolvendo saúde bucal. Doutor Bruno, muito obrigada. Muito, eu que agradeço. Muito bom receber vocês aqui, eu fico muito feliz. Seja sempre bem-vindo. É um prazer estar aqui, eu que agradeço. Obrigado, viu? Que bom.